Axé para todos. Hoje eu venho falar com vocês, explicar e até mesmo ensinar como vocês se aproximarem de suas entidades, de seus mentores espirituais, seus guardiões, da sua ancestralidade, para poder ter uma vida boa aqui nessa terra, para ter sabedoria para caminhar, para resolver os problemas do dia a dia, para ter força, saúde, coragem. Todos nós, sem exceção, temos guardiões, temos caboclos, temos ciganos, erês, entidades, né? E cada um tem os seus ancestrais, a sua ancestralidade. Por mais que nunca se tenha cultuado, se tenha chamado, se tenha rezado, por falta de conhecimento, eles existem e eles estão próximos a vocês. Mas é aquela velha história. Muitas vezes estamos com o vizinho do lado passando por necessidades, tá? Uma suposição. E não sabemos, porque ele não nos pediu ajuda, né? Ou até mesmo se a gente vê, percebe, a gente fica constrangido de oferecer alguma coisa e a pessoa se ofender. Com eles funciona mais ou menos assim. Quando se reza para eles, quando se conversa, quando se toma um banho de erva, quando se chama por eles, mesmo não sabendo de quem se trata, estamos permitindo que eles trabalhem na nossa vida, que eles ajam na nossa vida. Porque próximos a nós, eles sempre estão desde quando nós nascemos. Então, a importância de buscar as suas próprias entidades, seus guardiões, seus ancestrais, buscar por ligação, por respostas, porque as respostas elas vêm, acreditem, por simples atos. O ato de servir um copo d'água e de oferecer para o seu guardião, para o seu caboclo ou para o seu erê. Acender uma vela, pedir para que eles se apresentem para vocês em sinais, em sonho, pedir a força deles, pedir a ajuda deles, com coisas simples. Não é necessário, gente, adentrar dentro de um terreiro para que a conexão aconteça, porque eles estão com vocês, eles estão com nós. Isso não tem como dizer, ah, não, mas se eu não ir num terreiro, eu não vou ter contato. Tem sim, porque eles moram dentro da gente. Eles fazem parte, eles são o nosso DNA. Então, procurem se abrir e resolverem suas questões com os seus protetores. Conversem, rezem. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Ao deitar, uma dica simples. Ao deitar, reze uma Ave Maria, reze um Pai Nosso. Ah, mas isso é católico? Não, gente. Isso é espiritual. É uma reza. Se eu não tenho aquela facilidade de conversar, porque eu não tenho o costume de conversar com as entidades, eu vou rezar. Rezas que estão aí, Ave Maria, Pai Nosso, crê em Deus Pai. A gente vai
fazer aquilo que mais simplifica para nós. Rezem, conversem, peçam ajuda, peçam que eles se apresentem, digam: eu sei que eu tenho ancestrais que me cuidam, eu sei que eu tenho caboclos que me cuidam, que eu tenho herês, que eu tenho ciganos, que eu tenho exus. Eu sei que eu não estou sozinho. Conversem. Façam a reza e conversem, que aí a coisa vai fluindo, vai se abrindo. E não tem essa de, mas Ave Maria é católica, Pai Nosso é católico, não. Se estudar um pouquinho e perceber as religiões dentro da humanidade, que na maioria das coisas foi o próprio homem que criou, se encontrará uma unificação, tem um certo tempo que você observando, você vai ver que tudo vai se encaixando. Quem faz as divisões das religiões são as pessoas. O próprio Mestre Jesus, ele nunca condenou ninguém. Ele ensinou o amor, ele é o mestre do amor. Ele é o Salvador, porque ele ama incondicionalmente, seja lá quem for, do pior ao melhor. Se chamar por ele, ele vai atender. Ele, só por muitas vezes, ele teve que se dirigir ao povo falando: eu sou o único Deus. Por quê? Porque as pessoas cultuavam deuses, faziam muita maldade, praticavam maldade. Esta foi a maneira dele acessar as pessoas. Mas ele não estava condenando ninguém. Ele queria trazer as pessoas para o bem. E infelizmente, o ser humano, ele não busca o conhecimento profundo das coisas e acaba se perdendo com aquilo que os próprios humanos dividem para dizer: isso é melhor, aquilo é pior, a minha religião é boa, a tua não é. Todas as religiões são maravilhosas, porque aonde tem o bem, se chega a Deus. Todos os caminhos do bem chegam a Deus. Esse é o propósito. Mas o ser humano fez divisões. O ser humano tem a índole de praticar a maldade em nome de deuses. Infelizmente, isso é um ato de pouca sabedoria. Porque a nossa vida ela é muito curta aqui nessa terra para se fazer tudo o que se gostaria. E por que perder tempo praticando maldade, desejando coisas para pessoas, levando o nome de entidades, de guardiões para a lama? Praticando as maldades em nome de entidades. Querem praticar a maldade? Pratiquem em nome de vocês. Digam que é vocês que estão fazendo. Então, vamos buscar alimentar a nossa vida, o nosso corpo físico, com a natureza viva de Deus, que são as entidades, que são os orixás, que são os guardiões Exus,
os herês, os ciganos, todo o povo de espírito que tem, que não são poucos. É um povo muito grande. A espiritualidade, ela não tem tamanho. Ela não tem distância, ela alcança a todo lugar. Eu estou aqui e mentalmente, numa reza, eu chego em uma pessoa do outro lado do oceano. É muito maior do que tudo isso que se vê. E também é muito mais simples do que se vê por aí. Então, tomar um banho, toma o seu banho de higiene, tô dando uma dica, ensinando. Toma o seu banho de higiene, prepara uma água com o seu perfume de uso. Peça aos seus mentores, às suas entidades, aos seus guardiões, que limpem vocês, que tragam coisas boas na vida de vocês, que levem a negatividade embora e tome esse banho, feito pelas mãos de vocês, automaticamente pelas mãos dos guardiões de vocês, das entidades que vocês têm, que estão perto de vocês. Estão sim. Ali vocês já vão sentir um alívio, vão sentir a diferença, porque dá uma diferença que só você sentindo. Muitas vezes a gente conta as nossas histórias, mas eu sempre digo, cada um tem que ter a sua própria história para poder falar com prioridade. Vocês têm que buscar a história de vocês. Vocês têm que sentir, vocês têm que ver, ouvir, para que vocês comecem a amar aquilo que vocês carregam com vocês, para que vocês positivem a vida de vocês, que muitas vezes está no negativo. Muitas vezes vocês estão pensando muito negativo por problemas que têm, e a pessoa não tem cabeça para estar se positivando e falar coisas positivas se ela está passando o pão que o cão amassou. É difícil. A matemática ela não fecha. Mas há de se ter um esforço para que mude, para que a coisa vire e vire para melhor. Então, essa é uma prática para os iniciantes, aqueles que não sabem que carregam protetores, aqueles que muitas vezes dizem: eu me sinto sozinho, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, eu nasci só para sofrer. Muito se engana. Não está sozinho? Não. E não nasceu para sofrer também. Nascemos para ser felizes, para ter uma boa vida aqui na Terra. Se olharmos a natureza, veremos que tem o alimento, tem o remédio, tem tudo. Mas o ser humano, com a vaidade, com a soberba, com a falta de conhecimento e o querer ter, ser e poder, acabou que está destruindo a natureza, acabou que as pessoas não conseguem enxergar à sua volta a beleza das coisas. Tudo que Deus deu, tudo que Ele criou. Então eu convido a vocês a começarem a se tratar do corpo físico de vocês, do espiritual de vocês, alimentar o espiritual de vocês. Ah, mas eu tô sem emprego, eu tô separado,
eu tô doente. Vamos virar isso. Vamos ficar melhor. Vamos buscar a felicidade, o alívio e vamos ter a saúde e a força para viver e caminhar bem nessa terra, firme, pisar firme, com força, com coragem, sabedoria. Pode parecer impossível? Até pode. Mas façam isto que eu venho passar para vocês e passo com muito amor, porque eu sofri muito até chegar até aqui. Fui explorada por pessoas que se aproveitaram da minha dor para me tirar dinheiro, para falar coisas absurdas para me deixar pior do que eu já estava. Se eu soubesse um terço disso, eu não teria passado por muita coisa. Então eu convido a vocês que comecem a se cuidar, se tratar do corpo físico, do espiritual de vocês. Vocês vão sentir, eu garanto. Façam e depois voltem aqui e me contem, deixem nos comentários. Podem me chamar, tem o meu contato. Se não quiserem aparecer em comentários, podem me chamar no privado e contarem para mim. Tem muitas pessoas que não gostam da exposição e eu compreendo. Então, assim, eu irei deixar um link abaixo deste vídeo, onde tem uns pontos de guardiões de Exu, que é ponto de limpeza, para vocês fazerem, rezarem, cantarem. 2, ponto de defesa. E 3, ponto para atrair a prosperidade na vida de vocês. Irei deixar uma defumação para que vocês façam na casa de vocês, com as mãos de vocês, com a força de vocês, que vocês têm. E depois eu aguardo os comentários ou o testemunho de vocês no meu privado. Façam, gente, de coração. Vocês não vão se arrepender e a vida de vocês vai mudar para muito melhor. As portas irão se abrir. Vai ter a saúde, vai ter a coragem, vai ter o amor, vai ter a prosperidade, vai ter a força para andar de cabeça erguida. O choro vai cessar, a tristeza vai embora. Eu garanto a vocês. Axé, muito axé na vida de cada um. Se inscrevam no canal, deixem um like para me ajudar a continuar trazendo conteúdo para vocês, ensinamentos. E um grande, forte abraço. Axé para todos.